E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo de circuitos magnéticos, abordando o eletroímã com entreferro. Observe o quadro. Nele eu ilustro a bobina toroidal com material ferromagnético em seu interior. Note que o fio, onde se estabelece uma corrente elétrica de intensidade I, não precisa estar enrolado em toda a extensão do toroide ferromagnético. Pois conforme vimos anteriormente, no estudo de transformadores com coeficiente de acoplamento indutivo, o núcleo ferromagnético confina totalmente o fluxo magnético em seu interior. Vamos admitir que L1 é o comprimento médio do toroide, observe o quadro, na região ferromagnética, e que L0 é seu comprimento médio na região do entreferro. A área de seção transversal S da bobina toroidal é constante ao longo de toda a sua extensão. E vamos admitir ainda que L0 elevado ao quadrado é muito menor do que a área de seção transversal S. Desta forma, nós podemos desprezar os efeitos de borda do campo magnético. Muito bem? Sabendo que o fluxo magnético confinado concatenado no toroide ferromagnético permanece constante em toda a sua extensão, já que eu estou desprezando o alastramento do campo magnético na região do entreferro, eu posso escrever que o fluxo magnético φ1 na região do material ferromagnético é igual ao fluxo magnético φ0 na região do entreferro. Muito bem? O fluxo magnético φ1 através da área de seção transversal S é escrito como B1S1 e o fluxo magnético φ0 é igual a B0 vezes S0. Observe neste caso que S1 é igual a S0. Isso implica que B1 é igual a B0, concordando com o fato de que estamos desprezando o alastramento do campo magnético na região do entreferro. Muito bem? Substituindo B1 por μ1 vezes o campo auxiliar H1 e B0 por μ0 vezes o campo auxiliar H0, obtemos a igualdade ilustrada no quadro. A partir dela, vemos facilmente que, observe este termo e este termo, o campo auxiliar H1 é dado pelo fluxo magnético φ sobre μ1 vezes S1, enquanto que o campo auxiliar H0, observe esses dois termos, é dado pelo fluxo magnético φ sobre μ0 vezes S0. Se você quiser agora determinar a força magnetomotriz associada ao circuito magnético em questão, basta recorrer à definição da força magnetomotriz, conforme vimos no vídeo anterior. Ela é dada pela circulação do campo auxiliar H ao longo do circuito fechado C, ilustrado na figura. Como nós temos duas regiões, uma região com material ferromagnético e uma região sem o material ferromagnético, a região do entreferro, eu vou escrever a força magnetomotriz, representada pela letra N, escrita dessa forma, da seguinte maneira. Nós temos a integral de linha ao longo do caminho C1, na região do material ferromagnético, do produto escalar do vetor H1 pelo vetor dL1, mais a integral de linha ao longo do caminho C0, na região do entreferro, do produto escalar do vetor H0 pelo vetor dL0. Analisando a figura mais uma vez e recorrendo à regra da mão direita, vemos que o vetor H está orientado na direção tangente ao circuito fechado C
no ponto considerado. Consequentemente, ele possui a mesma direção do vetor dl e do versor φ. Logo, esse produto escalar nos fornece simplesmente o produto H1 vezes dl1. Esse produto escalar, de maneira análoga, nos fornece simplesmente o produto H0 vezes dl0. H1 e H0 permanecem constantes por simetria em suas respectivas regiões. Consequentemente, eu posso retirá-los da integração. Logo, a força magnetomotriz é dada por H1 vezes a integral ao longo do caminho C1 de dl1 mais H0 vezes a integral de linha ao longo do caminho C0 de dl0. Muito bem. A partir da igualdade obtida, vemos que a força magnetomotriz para o circuito magnético ilustrado é dado por H1 vezes L1 mais H0 vezes L0. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos substituir agora H1 e H0 na expressão da força magnetomotriz. Com isso, a gente obtém M igual. Eu vou colocar já diretamente φ em evidência. Então, nós temos L1 sobre μ1 vezes S1 mais L0 sobre μ0 S0. Tudo isso multiplicando o fluxo magnético φ através da área de seção transversal S. Muito bem? Recordando agora que a razão da força magnetomotriz pelo fluxo na área de seção transversal S define a relutância magnética do circuito em questão, vemos, comparando essas duas expressões, que a relutância magnética deste circuito magnético é dada por L1 sobre μ1 vezes S1 mais L0 sobre μ0 S0. Logo, a relutância magnética deste circuito magnético é dada pela soma da relutância magnética na região do toroide ferromagnético com material ferromagnético com a relutância magnética na região do entreferro, ou seja, na região sem o material ferromagnético. Muito bem? Observe mais uma vez a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos admitir agora, para exemplificar, a seguinte situação. Vamos supor que a razão L1 sobre L0 é aproximadamente igual a 50 e que a permeabilidade magnética relativa, representada pela letra Km, é da ordem de 5.000. Muito bem? Vamos recordar ainda que, nesta situação, a área S1 é igual à área S0, que é igual a S. Bom, a partir de tais considerações, eu posso reescrever a expressão da relutância magnética do circuito em questão da seguinte forma. Eu vou colocar 1 sobre μ0 vezes S0 em evidência. Com isso, a gente obtém
1 sobre μ0 vezes S0, que multiplica. Então, nós temos L0 mais. Neste termo, aparece L1 sobre μ1. Lembre-se que eu coloquei a área S em evidência. Multiplicado por μ0. Muito bem. μ0 sobre μ1 corresponde ao inverso da permeabilidade magnética relativa. Logo, eu posso substituir essa razão por 1 sobre km. Consequentemente, km aparece no denominador. Substituindo agora as considerações realizadas, vemos que a relutância magnética é dada por 1 sobre μ0 vezes S, que multiplica L0, muito bem, mais, eu vou substituir agora o L1 por 50 vezes L0 e vou substituir km por 5.000. Logo, a relutância magnética do circuito magnético em questão é igual a 1 sobre μ0 vezes a área de seção transversal S, que multiplica L0 mais 50 dividido por 5.000 dá 1 sobre 100. Portanto, 0,01 L0. Logo, levando em consideração tais dados, vemos que a relutância magnética do circuito magnético ilustrado se deve quase que exclusivamente à região do entreferro, pois essa soma é praticamente L0. Muito bem. Nós podemos representar essa situação de forma geral através de um circuito. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro o circuito e as expressões ilustradas. Nós podemos representar este circuito magnético através de duas relutâncias magnéticas associadas em série e ligadas a uma fonte de força magnetomotriz M, onde se estabelece um fluxo magnético constante representado por φ. Como a relutância magnética na região do entreferro é muito maior do que a relutância magnética na região com o material ferromagnético, a força magnetomotriz aparece quase que exclusivamente na região do entreferro, amplificando a intensidade do campo auxiliar H que você teria com o mesmo eletroímã na ausência do material ferromagnético. Para finalizar, observe ainda que uma caixa com paredes ferromagnéticas promove a blindagem magnética, pois a baixa relutância das paredes ferromagnéticas canaliza todo o fluxo para si. O fluxo fica todo canalizado nas paredes, livrando o interior da caixa de efeitos magnéticos. Muito bem. Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.